Na última década do período imperial brasileiro, o contexto era de instabilidade e tensão social. A questão da escravidão era um ponto importante a ser resolvido e vinha, desde meados do século XIX, causando preocupação e a promoção de leis que tentavam adiar uma solução definitiva, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e, especialmente, a Lei dos Sexagenários, aprovada apenas 3 anos antes da Lei Áurea. Foi votada e aprovada em poucos dias e em 13 de maio de 1888, a escravidão era extinta do país. Com um texto curto e simples, a lei libertava cerca de 700 mil escravos, num país com então 15 milhões de habitantes. O número de escravizados na data não é tão expressivo, tendo em vista um grande contingente de libertos já existentes no país. Uma das questões que mais preocupava o governo imperial era justamente a pressão pelo fim da escravidão. O temor por um possível terceiro reinado de Isabel, os avanços do Partido Republicano Paulista eram algumas das questões que rondavam o império, mas, certamente, a escravidão configurava o centro de todas as preocupações. Neste cenário, muitas eram as rebeliões e manifestações em favor da abolição dos escravos no Brasil. O medo era constante, em especial por parte dos homens e mulheres escravizados que temiam a reescravização e a violência. Em contrapartida, os senhores exigiam uma maior jornada de trabalho e aumentavam os castigos físicos, ocasionando em fugas, revoltas e protestos. E, em casos mais extremos, no assassinato de senhores e feitores. Assim, a escravidão perdia legitimidade enquanto os escravizados se articulavam cada vez mais. Mesmo que a polícia do Estado atuasse ao lado dos senhores, a indisciplina era geral e agentes abolicionistas solidarizavam-se e auxiliavam nas fugas. O mundo da negociação está cada vez mais presente. Senhores e escravos negociam o pagamento de salários, autonomia e liberdade. A situação da escravidão era mesmo insustentável e, desta forma, o Estado precisava se antecipar. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em maio de 1888, marcou o fim da escravidão, sendo o Brasil o último país independente a findar esse sistema. Um dos problemas em torno da abolição é que ela foi apresentada pelo Estado monárquico como um presente, e não como uma conquista e resultado de lutas travadas por atores fundamentais. É preciso destacar o envolvimento decisivo dos escravizados nessa luta. Mas a libertação tardia marca também o fim da monarquia por uma crise instaurada neste cenário. Mesmo a assinatura da Lei Áurea sendo considerado o ato mais popular do Império, não agradou um grupo importante do cenário político, os proprietários rurais. Mesmo agraciados com o título de baronato, a falta de indenização fez com que rompessem com o Estado, já que suas fortunas se concentravam na posse de escravos, e assim aderem à causa republicana. A Lei Áurea marca um contexto político de pressões para o fim da escravidão, e após 4 séculos após o seu descobrimento, o Brasil passou a ser um país sem escravos, fruto da luta política e social. Jogada da partida.